Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Estevão Secato e começa agora mais um episódio do Virando a Mesa. Hoje nós temos o Frank Koji, sócio da FK Consulting.pro. É uma empresa especializada em salvar negócios, é uma empresa que faz gestão interina. Eles sentam realmente na cadeira do CFO e do CEO de empresas que estão passando por dificuldades. O Frank é formado em engenharia pelo IME e tem aí mais de 30 anos de experiência com reestruturação de negócios, salvando empresas. Frank, muito obrigado pela sua presença. Estevão, muito obrigado pelo convite aqui. Estou aqui à disposição aqui para a gente trocar ideias aqui. Pessoal, a gente vai falar de casos em que o Frank atuou como gestor interino. Frank, se você puder então começar, explica para a gente aí um pouco desses dois casos que você vai falar para a gente. Bem, Estevão, como eu te disse até antes do nosso bate-papo aqui, né? A ideia aqui é a gente abordar, compartilhar um pouquinho do que a gente fez em caso que uma agenda positiva, né? Aquela empresa que precisa crescer, tem a dor do crescimento, né? E empresas também que estão em dificuldades financeiras, operacionais e comerciais. Então, eu quero aqui compartilhar com você, né, com o pessoal aqui, justamente o que a gente fez em alguns casos nessas duas agendas aqui. E aí, quem sabe aproveitar aí, compartilhar esses conhecimentos, experiências para o pessoal absorver. E aí, estamos aqui à disposição também para trocar ideia sobre isso. Porque virar a mesa não é necessariamente uma empresa que está indo mal para fazer o turnaround, né? Na verdade, é uma empresa que está, às vezes, indo bem e precisa se reinventar para continuar crescendo, para continuar ganhando mercado. Exatamente. Precisa se renovar ou melhorar ou inovar justamente. Senão, evolução do mercado, né? Empresas vão surgir, empresas vão morrer, empresas vão nascer. Então, precisa ter esse turnaround, esse virar a mesa para isso. E vamos começar então pela empresa que... Vamos começar pela má notícia? Não é má notícia, né? Porque é uma empresa que você reestruturou, né? Isso. Então, vamos lá. Um exemplo bem bacana foi uma empresa de transporte de cargas, tá? É uma empresa que teve um estresse muito financeiro, porque ela acabou comprando ativos para justamente atender os novos clientes. E, infelizmente, com a alta de juros, né? Por mais que tivesse feito todo um trabalho de redução de custo, otimizar processos, né? Ela não conseguiu arcar, infelizmente, com as mensalidades das prestações, né? Então, ela teve que entrar em recuperação judicial. E como estamos falando de empresa de transporte, né? Caminhão, carretas, são ativos que geram receita para as empresas, né? Isso acabou gerando um estresse enorme, porque teve credores, né, que forneceram, que financiaram esses ativos, né, que buscaram a busca e apreensão. Alguns contratos nós tivemos a proteção, né, outros não. E para poder justamente ter essa proteção, nós tivemos que usar, né, um instrumento jurídico que é multidisciplinar, né, acho que você sabe muito bem disso, né, a recuperação judicial, que não é somente você usar um jurídico especializado para poder você se blindar. Você tem que ter uma equipe operacional, uma equipe financeira, uma comercial também, porque uma empresa que entra nessa situação, ela acaba de alguma forma prejudicando um pouquinho o nome no mercado. Tem todo esse medo, mas que no dia seguinte não é bem assim, tá? Nesse caso aqui, tivemos busca e apreensão, né? Tivemos alguns ativos, alguns caminhões que tiveram a proteção, né, da recuperação judicial, e outros não, que foram dados como alienação fiduciária. Então, foi um processo que, nesse período de 180 meses de proteção, trabalhamos como esses bens como bens essenciais, né? Mas no final, né, de algumas negociações, fizemos devoluções de grande parte dessa frota, né? Então, consequentemente, cai também o faturamento, né? E aí é que entra justamente como você comentou, né? A gente atua como gestão interina, né? Como gestores interinos, né? E aí, assumindo lado a lado do acionista, né? Na posição de CEO, ou de CFO, ou de COO, né? A gente vai para o mercado, né? Nós comunicamos ao mercado que nós estamos lado a lado, assumindo posições chaves e funções chaves. Isso dá uma credibilidade, né? Dá um conforto para o investidor ou para a instituição financeira, né? E desse modo nós conseguimos aplicar um DIP, né? Aí você me pergunta, Frank, o que é DIP, né? DIP é uma palavra sigla inglesa, né? Debtor in Possession, né? É um aporte, um investimento, né, de instituições financeiras numa empresa em recuperação judicial que tem lá suas características de caso a empresa vá à falência, caso a empresa tenha dificuldade, ela tem a prioridade de recebimento. Mas ninguém empresta dinheiro sem ter uma consultoria dentro, sem ter a credibilidade, né, da operação em si parando em pé. Toda uma análise feita nisso. E com esse investimento que a gente conseguiu negociar com investidores, né, com os bancos, nós conseguimos captar, nessa empresa foi em torno de 25 milhões, não foi um montante muito alto, mas foi suficiente para quê? Para trazermos mais caminhões e carretas para quê? Para aumentar o faturamento, né? Então, vocês
como é que foi esse processo de entrada na empresa? Os acionistas procuraram vocês, falaram, a gente está com dificuldade, precisamos de ajuda, e aí vocês foram contratados para ocupar as posições dos executivos da empresa. Boa que você fez essa pergunta, né? Geralmente a gente fomenta muito, né? A gente compartilha e aproveitar esse canal aqui que você nos convidou, né? Senhores, né? Se estão em dificuldade, sentindo que não estão conseguindo, né, honrar as obrigações, seja de impostos, de outras contas, né, operacionais, né? Procurem ajuda quanto antes, né? Então, nesse caso, tá, Estevão? A gente foi chamado antes para poder atuar. Fizemos todo um trabalho, como eu falei, de melhoria de processo, só que chegou um momento que não teve como segurar. E então tivemos que acionar esse instrumento, né? E nesse trabalho, né, nós verificamos que para poder ter credibilidade, liderar esse processo e até dar mais conforto para os credores, né, numa situação dessa, né, geralmente há todo um ânimo, animosidade, né? Então você tem que ter um interlocutor, né, meio que imparcial, lógico que você está trabalhando para a devedora, né? Mas que mostra que, olha, agora aqui a gente está na gestão, estamos atuando forte nisso para poder trabalhar isso. Então a gente entrou numa segunda fase de recuperação judicial, a gente assumiu essas cadeiras, né, principais para poder ser um interlocutor com os credores e com o mercado. Tá? E como é que foi essa migração da gestão que antes era de executivos contratados pela empresa para executivos, soldados que são contratados ali para passar pela batalha ali da crise? Muito bacana isso que, como a gente atua muito em empresa familiar, né? Geralmente empresas, né, de médio e grande porte, né? Está falando de empresa de que tamanho, mais ou menos? De 100 milhões de faturamento ano para cima, né? Uhum. Geralmente a gente está trabalhando com a primeira, segunda, terceira geração, onde o dono, os filhos, ou os filhas, ou os parentes, ou os familiares são bem atuantes, né? E às vezes você depara também com empresas familiares de 400, 500 milhões, onde tem executivos de mercado, né? Então, nessa situação, né, a gente faz um diagnóstico e verifica justamente qual o papel deles, qual o desempenho deles, né? E num ambiente de agenda negativa, de estresse, né, a gente sugere, né, e a gente trabalha justamente numa divisão de funções, né, onde a gente blinda a gestão atual, porque a gente não fica para sempre, a gente estamos ali para justamente atacar a crise, né? E depois, nesse trabalho de renegociação, que é bem estressante, há cobranças toda hora e você tem que colocar a sua credibilidade. Geralmente, empresas em crise, né, elas estão atrasando ou falam que vai pagar e não honram essas obrigações, esse acordo, né? Então, você já tem a gestão um pouquinho desgastada, tanto os donos quanto os próprios familiares que trabalham ou executivos. Então, é aí que a gente entra justamente para poder fazer essa substituição, para poder dar mais credibilidade no mercado e trazer os credores para o lado, porque é só assim que a gente consegue realmente fazer a virada, né, o turnaround da empresa. Agora, é engraçado isso porque tem alguns aspectos das nossas vidas que é mais fácil você identificar quando precisa de ajuda, né? Por exemplo, estou com sobrepeso, eu vou no endócrino, ou pegou fogo no galpão, aí eu vou lá atrás de resolver o problema. Tem sinais, você identifica sinais que a empresa dá do momento de chamar ajuda externa ou de olhar para dentro e falar, olha, a gente não tem as competências aqui, vamos mudar as competências, e às vezes chamar ajuda não é também consultoria, é trocar o executivo ou trocar parte do time. Você percebe alguns sinais claros disso? Respondendo a pergunta de forma até direta, depois eu vou fazer algumas analogias, né? A partir do momento que a empresa começa a ter dificuldade em honrar impostos, aí já é um grande alerta. A partir do momento que ela começa a verificar que ela precisa de 5, 10 dias para poder honrar suas obrigações com fornecedores, por exemplo, você já começa a levantar um alerta. Quer dizer, ela tem um prazo de pagamento de 30 dias, ela agora precisa de 40 porque ela não tem dinheiro para o fluxo de caixa dela. Exatamente. Outro ponto é o prazo médio de recebimento também. Vamos lá do outro lado também. Se o cliente começa, de repente, olha, eu vou faturar agora, de vez de ser 60 dias, é 90 dias. E agora? Como é que fica meu fluxo de caixa? Então, já de cara, você já verifica que a empresa também está andando no limite do seu capital de giro, também empregado na operação dele. Então, já leva, ou seja, o que eu estou fazendo, então, será que é a margem operacional, meu EBIT, meu fluxo de caixa que sobra no final do mês ali, eu estou fazendo um plano de uso equilibrado, por exemplo? É que geralmente, quando tem um lucro, né, lógico, você tem a divisão dos dividendos, os lucros lá com os acionistas, mas esse é um dos alertas nesse sentido, né? E aí, para poder comentar, às vezes o empresário ele tem essa dificuldade de detectar,
né? Não vou aqui falar aquela historinha do sapo que fica na panela lá, eu acho que todo mundo conhece aqui, né? Vou comentar o seguinte, né? Ninguém emagrece de um dia para o outro, né? Da mesma forma que ninguém engorda de um dia para o outro. Então, nós que somos, né? A gente que em casa engorda, ou quem tem relacionamento, mas assim, em restaurante, ou você acaba, de repente, até o próprio dia a dia, né? Na nossa idade, a gente acaba engordando um pouquinho. Então, ou seja, às vezes a gente não percebe que, de repente, está ali, aumentou 1, 2 números, né? E, às vezes, para o empresário, é difícil, ainda mais quando ele não tem estabelecido aqui uma governança, uma reunião de resultados para poder acompanhar de perto. O problema ele não acontece de uma hora para outra também, né? Casos, por exemplo, como Covid, ok, pandemia, mas geralmente são problemas, são microproblemas que vão se acumulando ao longo do tempo e aí viram um problemaço, né? Aquela coisa assim, um elefante você vê passando, né? Pequenas formiguinhas ou milhares de formiguinhas você não vê. Mas também, Estevão, eu gosto de colocar muito também a parte da atitude, do pensamento do empresário, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Eu gosto muito de lembrar aqui, eu acho que até comentei na nossa última conversa, né? Que eu adorei isso do Cristiano Ronaldo, que é um grande jogador de futebol português, né? De Portugal. Ele falou assim, olha, Ronaldo, como é que você faz? Qual que é a sua atitude? Qual que é a tua postura quando você entra no campo? Ele responde assim, eu entro pensando que eu sou o melhor jogador de futebol. Eu falei assim, por quê? Se eu entrar achando que eu não sou bom, que eu não sou o melhor, que eu não mereço entrar lá para poder fazer gol, né? Ou contribuir para o time, gente, eu vou fazer o que lá? Que energia que eu vou ter? O empresário brasileiro que enfrentou inúmeras crises, inflação, Covid, por exemplo, ele acha que ele vai superar essa crise. E às vezes não é arrogância, tá? Todo empresário é arrogante. Ele precisa ter confiança no taco dele. Sim. E às vezes nessa arrogância, ou nessa energia dele, ele acaba não vendo esses pequenos sinais, né? Pô, será que eu estou pagando imposto? Ele acha que ia atrasar um pouquinho ali e tal, mas quando vê, pegou dinheiro, pegou um dinheiro caro e de repente se dá conta em 6 meses, meu Deus, eu vou colapsar. Não, isso eu vejo também, não só em empresário, às vezes eu vejo em investidor de empresas. Investidor de empresa listada ou não, que não acompanha ali os indicadores e vai a fundo no que está acontecendo no negócio, realmente vai ser o último a saber do que está rolando ali nos bastidores, né? Então, é por isso que você tem que você tem que acompanhar empresas olhando números, né? Você falar, ligar, e aí, como é que tá? Não, tá tudo bem. Ah, me fala o que está acontecendo. Ele fala, mas isso está refletido no número, né? Receita menos despesa tem que dar lucro, então você tem que acompanhar o número ali. E, infelizmente, investidores, né? Eles não acompanham de perto, né? Quem é que investe aqui, de repente, não tem uma planilha lá acompanhando o que eu estou ganhando mês a mês. Quando você compra uma ação ou investe em bolsas, você tem que acompanhar ali até para saber se você está realmente tendo retorno do teu investimento. Agora, esse caso do turnaround com recuperação judicial, vocês entraram, fizeram um diagnóstico e qual foi o passo a passo desse projeto? Então, numa recuperação judicial, que a gente faz um diagnóstico e verifica quais são os principais credores estratégicos, né, que precisam estar operando junto lado a lado, né? A gente conversa com todos, né? Ou seja, essa comunicação tem que ser feita com todos. Qual que era o tamanho da dívida naquela época? 250 milhões de reais, né? Então, e como é que era a concentração, a divisão dessa dívida aí? Era praticamente, numa recuperação judicial você tem 4 classes, né? A classe de trabalhista, a segunda com garantia real, a terceira sem garantia e a quarta com pequenos e médios empresários, né? Praticamente estava concentrado na classe 2 e 3, onde tem as grandes instituições financeiras, né? E também os fornecedores de combustível e de pneus, né? Então, ou seja, você tem que fazer esse acordo, você tem que conversar, olha, para eu superar essa crise, para eu conseguir te pagar, eu tenho que ter você do meu lado aqui. Então, e essa negociação é bem complicada, mas é isso ou, de repente, uma possibilidade de do credor não receber. Vocês prepararam a empresa para entrar em recuperação judicial? Sim, preparamos a empresa, ou seja, quando você... Como é que foi essa preparação? Como é que funciona? Não tem aquela regra básica que você vê geralmente publicado, né, nesses artigos, né? Vou segurar o caixa, vou deixar de pagar, mas não é bem assim, né? Porque isso acaba também afetando a relação com o credor que você vai precisar dele de ajuda. Então, eu acho que primeiro você tem que preparar justamente a cadeia de suprimentos, você tem que conversar com todos os fornecedores. Você, lógico, obviamente você não pode abrir, porque isso pode gerar execuções ou um estresse na cadeia, né? Mas você tem que preparar justamente esse plano de ataque, né? Logo na sequência para poder ser utilizado assim que você aperta, vamos assim, aperta o botão da recuperação judicial. Infelizmente, geralmente na situação, você tem, por exemplo, R$200 de conta e você tem R$100 no caixa, né?
você vai ter que fazer esse jogo, né? Pago aqui, pago ali, e fazendo, postergando, e como a gente até comentou aqui, né? Você acaba aumentando o prazo, né, de pagamento para os seus fornecedores, né? Do lado inverso nosso aqui, a gente comentou, ó, eu estou começando a receber um pouquinho mais tarde do meu cliente. Então, você tem que fazer isso, mas de uma maneira saudável, né? A gente não recomenda cortar direto, fazer aquelas atitudes drásticas, porque o processo, você precisa da ajuda dele, senão você não consegue. E vocês fizeram a reestruturação financeira, que foi a recuperação judicial, e a captação de recursos pós-recuperação judicial com o DIP. Isso é uma coisa que o pessoal pensa que somente você tem que atacar a parte financeira. Não, você tem que ir para a parte operacional, né? O que vocês fizeram lá no operacional do negócio? Operacional é justamente, fizemos todo o diagnóstico da liderança e da equipe, né? Então, olhamos se tem indicadores, se não tem indicadores, vamos ter, né? Ninguém melhora sem indicadores, né? Você não sabe se você está mais gordinho ou magrinho, você não sabe se você está reduzindo ou melhorando sem uma referência. Então, e geralmente empresas familiares, eles pecam nesse sentido, né? Eles muito acreditam assim, como é que tá? E tá tudo bem. É muito no feeling, né? Muito no feeling e muito assim no relacionamento do profissional que está ali 10, 20, 15 anos, que nasceu com você, juntou e fez crescer a empresa. Só que hoje a gente não consegue mais lidar com isso. Ainda mais que tem impacto na contabilidade. Então, tem que trabalhar a parte operacional nesse sentido. A parte comercial também, de nada adianta, né? A gente melhorar processo, ter um time enorme de controles, de financeiros ou administrativos, se eu não tenho uma receita. Então, o plano comercial é muito importante. Às vezes, empresas familiares de 30, 40 anos, né, já estão no mercado na segunda, terceira geração, os clientes vêm para a empresa. Só que a gente sabe muito bem que o nível de industrialização, a concorrência tem crescido muito, a barreira de entrada de negócios tem diminuído com tecnologia, com processo e com capacitação e educação, que tem melhorado bastante. Então, hoje está muito mais fácil você abrir um negócio. Então, a parte comercial estratégica é extremamente importante. E vocês mudaram alguma coisa nesse aspecto Então, desta a gente empresa? atuou em 3 pilares. Parte financeira, para restaurar a dívida, olhar o fluxo de caixa, a parte operacional em si, para executar com custos, né, controlados, né, e despesas controladas, e a parte comercial, o que eu consigo atacar, qual o nicho de mercado, qual que é o meu market share hoje atual, e se minha estrutura está uma capacidade instalada em 80%, 50%, 60%, e se eu posso oferecer novos produtos e novos serviços. E nesse caso, a gente percebeu que nós estávamos trabalhando com carga dedicada. Por que não fazer carga fracionada? Estava trabalhando com uma carga líquida, molhada, que a gente fala. Podemos trabalhar com caminhões ou carros puxando uma carga seca? Sim, Então, a gente colocou no roadmap comercial, identificamos novos nichos, né, novos clientes que poderiam ser... Porque é aquela coisa, né? Nesse caso, a concentração dos clientes estava muito ligada à parte de agro, né? Então, só que se acontece alguma dor de barriga nesse setor, eu vou ter problema no meu faturamento. Então, a gente tem que chegar a alternativas, né? Aquela coisa, nunca coloca no mesmo cesto, né, todos os ovos da sua galinha, né? E aí estão focando na diversificação do portfólio de clientes e também na oferta de produtos que vocês vão, ou serviços que vocês vão oferecer para aí. Isso exige também investimento, né? CAPEX, né? Comprar novas carretas ou investir em time. Investir em time também. Ou até em sistemas, né? Então, nesse diagnóstico é muito importante, sabe, Estevão? Porque às vezes é muito fácil você falar, reduz o custo, né? Só que para reduzir custo, você também tem um custo para isso. Sim. É muito fácil você falar, não, vou aumentar a receita, vou atacar tal cliente, né? Vou atacar tal setor. Só que isso também demanda o investimento. Eu já peguei empresa que eu não tinha como demitir as pessoas por falta de capital por falta de dinheiro para pagar as rescisões. Então, isso é uma dor de barriga que a gente se encontra em quase todas as empresas que estão em crise. Tá? E é um desafio, ao mesmo tempo que você lida com isso, você controlar muito bem a margem operacional, o EBITDA, porque no final do dia você tem que provisionar para você pagar os credores. E uma das coisas que às vezes falham, né, é justamente essa falta de controle no começo. Que quando você entra em recuperação judicial, você tem 180 dias no mínimo ali que você deixa de honrar, né? Você tem a proteção de você deixar de pagar as dívidas do crédito concursal. E esse dinheiro tem que ser muito bem aproveitado e provisionado. Muita gente acha, não, agora eu consigo gastar, investir nisso. Não, gente. Esse dinheiro você está deixando de retornar para o teu credor, mas lá na frente você vai ter que pagá-lo.
Então, o controle, né, essa modelagem olhando a longo, médio, longo prazo é super importante. Senão, chega lá na hora de pagar, eu não vou conseguir. E aí você entra com o vôlei em falência. Agora, para você performar essa reestruturação financeira e mudar você teve que mudar o mindset dos executivos que estavam lá dentro ou simplesmente eles estão em stand-by esperando vocês atuarem para depois voltarem para a gestão? Aí todas as empresas, independente se eram multinacionais ou empresas familiares ou pequena, média e grande empresa, né? Sempre quando... eu já fui executivo, você também. Consultoria, a princípio, nunca é bem-vinda, vamos dizer assim, né? Ou às vezes ela acaba repetindo o que você fala há 10, 15 anos dentro da empresa ou do time, né? Mas a consultoria está aí para poder trazer melhores práticas, né? E também para romper paradigmas ou mudar a cultura, né? Então, o discurso se a empresa, do jeito que você estava trabalhando, do jeito que estava atuando, ela entrou em crise, né? A consultoria entra para poder mudar esse mindset, né? Mudar a cultura. E não é fácil, né? Eu brinco assim, ninguém muda de cabeça de um dia para o outro, né? Então, ou seja, dependendo da quantidade, 2, 3 mil pessoas, uma cabeça por dia, você vai demorar 3 mil dias. Né? Ou seja, você não tem 3 mil dias para mudar a empresa. Então, ou seja, uma liderança forte, um plano de comunicação bem efetivo, estruturado, é extremamente essencial e importante para você mudar a cultura. Senão, você não consegue realmente fazer as mudanças necessárias. E aí, nessa resistência, né, até o empresário já, para pedir ajuda, já demorou um tempo. E você não tem mais esse tempo quando você entra numa crise, numa descendência muito forte, a ponto de precisar de uma recuperação judicial. E aí os executivos, então, no caso, ou saem ou aceitam e aprendem, né? Ou seja, eu não vejo, aí sendo super transparente, né? Não adianta a gente chegar aqui, não, vamos manter todo mundo. Não tem como, né? Sempre há mortos e feridos numa transformação da empresa, seja numa agenda positiva ou negativa. Há aqueles que vão acompanhar, há aqueles que não estão preparados, há aqueles que não querem se preparar. E no mercado, a gente vê tanta gente boa, né? Querendo participar desse movimento. Então, às vezes o dono é afastado de fato, ele fica até, nós promovemos a ele presidente de conselho ou conselheiro, e há executivos que entendem e nos ajudam, então lá junto para aprender e depois dar continuidade, e há infelizmente profissionais que a gente não tem como prosseguir, né? Uma demanda dos donos, né, ou da própria alta direção eu quero minha empresa num outro patamar. Então, ok, hoje você precisa e você tem as pessoas certas, né? Para o patamar que você quer alcançar, talvez alguma dessas pessoas podem não estar preparadas, né? Então, seja mudança são necessárias, seja em processo e pessoas também. Essa empresa de transporte fatura quanto? Tá, em torno de 140 milhões ano. E o EBITDA é de mais ou menos quanto quando vocês entram? A gente entrou com praticamente 2% de EBITDA. Eu brinco assim, quando é mais ou menos 2, 3% ou para cima, é praticamente que ela está com negativo, né? Uhum. Está muito marginal ali a zero. Hoje agora está em torno de 9% e projeção até o final do ano em 12%. E isso vocês conseguiram com essa mudança comercial e também com a eficiência operacional do negócio. Exatamente. Primeiro a gente trabalha muito a parte operacional e financeira, né? Porque é muito mais fácil identificar ali onde atacar, né? E aí o grande desafio é justamente a parte comercial, né? A gente tem um ditado, né? Com venda tudo se resolve, né? Seja ela tendo ou não controle muito bem feito na parte de custo de despesa. Enquanto vem venda é fácil, né? Quer vender um carro de luxo, a gente vende muito fácil com o preço de um carro popular. Sim. E aí ou seja, geralmente as empresas a gente identifica esse problema, né? A margem não se precifica muito bem, e aí quanto mais você vende com margem negativa ou margem muito marginal ali, mais você acelera a situação financeira ruim da empresa. Essa reestruturação financeira via recuperação judicial, vocês, como é que foram negociados esses 250 milhões com os bancos? Como é que foi o plano? Foi aprovado o plano já? O plano foi aprovado, tá? Agora a gente está numa fase justamente de acomodação, de preparação, que agora que, antes da aprovação, né, há muitas mudanças nas condições de pagamento. A partir do momento que a gente conseguiu aprovação na Assembleia, né, 100%, então agora é só remodelar, acomodar e estabelecer metas para cada área, porque cada área contribui, cada colaborador contribui para isso, né? Agora você tem que pagar o plano, né? Pagar o plano. Como é que ficou esse plano? Esse plano ficou em torno de 70% de desconto de deságio da dívida, né? Só que a gente fez algumas condições onde esse desconto pode ser bem menor se ele aceitar receber um pouquinho mais tarde,
Outro ponto que o desconto pode aumentar se ele quiser receber em menos de um ano. Ou seja, a gente fez de uma maneira que sacrifique-se o menos possível para o credor. Pô, mas Frank, 70%, mas tenha as condições de um credores estratégicos, são aqueles que a gente abre para quem quer ajudar a empresa com recurso, quem quer melhorar as condições de pagamento para o cliente. Então, isso também são condições para poder trazer o sucesso para a execução, né? Não adianta nada montar um plano, né? O papel aceita tudo. Na hora do vamos ver, e aí é o grande perigo, né? Muitas vezes você aprova um plano, né? Infelizmente, a gente verifica, entrando em algumas empresas, que o plano foi aprovado, mas o plano é irreal. E aí há um grande risco, né, de, infelizmente, a empresa não conseguir honrar. E aí tem-se o perigo de uma falência. Aí, de novo, gera todo um trabalho de negociar e talvez propor um aditivo ao plano. Uma coisa que eu aprendi ao longo da minha carreira foi isso, fazer uma vez só, né, fazer bem feito. Então, mostrar com técnica por que é que eu consigo pagar X, Y ou Z por linha de credor e dar aos credores que são colaboradores, os credores que vão continuar ali te fornecendo, algumas vantagens, até porque tem que ser feito assim, né? Falam, quem que você vai manter no turnaround? Vou manter quem me suporta, quem me ajuda. Eu vou descartar ou vou deixar para o final quem não está trabalhando junto comigo. É normal, né? É natural. Isso eu acho que alguns credores ainda têm dificuldade de entender isso, né? De que, às vezes, ir para um processo falimentar é pior. Eu peguei um caso, uma vez que ir para um processo falimentar ficaria tudo para o fisco. E por mera, eu acho que birra ali, né, vira um negócio desse pessoal, a pessoa falou, não, eu não vou receber nada, mas ele vai falir na empresa dele. Quer dizer, muitas vezes deixa de ser racional para entrar a parte emocional. E aí que eu vejo muito um papel de um reestruturador externo entrando na empresa para ajudar a empresa naquele momento, né? Não é um cara que vai ficar ali para sempre. Vai ficar ali 6 meses, às vezes um ano. Outro exemplo que eu trago aqui é da empresa que tem reticência ou não quer usar um reestruturador externo, quer usar alguém interno da própria empresa. Não tem problema, desde que o trabalho seja feito. Peguei um caso também de uma CFO que estava negociando a dívida há um ano. Pô, não demora um ano para renegociar uma dívida, né? Então, estava lá há um ano reestruturando aquela dívida. Então, eu acho que a gente tem que, e nosso papel aqui também, até com o programa e com isso, educar as pessoas de que, pedir uma recuperação judicial, pedir ajuda externa não é nenhum demérito. É simplesmente o seguinte, você levou a empresa até aqui, muito bom, muito legal, a empresa cresceu pra caramba, uma agenda positiva, mas existem momentos em que suas capacidades não são condizentes com o momento da empresa, e não é nenhuma vergonha chamar ajuda externa. Não, você disse um ponto, né? Eu sempre gosto de colocar, né? Às vezes a gente tem exemplos no dia a dia da nossa vida que a gente não aplica no lado profissional. Não tem uma situação assim, fala com o papai ali, você pede ajuda pro teu irmão, fala pro papai lá que eu tô querendo isso. Ou seja, você no dia a dia, às vezes, numa crise, né? Você pede ajuda pros seus irmãos, mãe, fala com o papai lá para deixar eu pegar o carro ali. Ou seja, mudar o interlocutor, em algumas situações, é extremamente importante. Até para blindar quem está fazendo há muito tempo e fazendo um trabalho certinho, está seguindo a receita direitinho. Só que mudar a interlocução, às vezes, em algum momento, seja para atuar de forma um pouquinho mais incisiva ou menos incisiva, mas com técnica, né? Eu acho que complementa e potencializa o resultado. Agora, eu acho que um ponto que tem levado, acho que o mercado a aceitar um pouco menos reestruturações com recuperação judicial é o fato de que muita gente usa a recuperação judicial como um subterfúgio para não pagar durante 6 meses e aí é um tempo a mais para os sócios blindarem seus patrimônios ou consultorias, por exemplo, e advogados que cobram um sucesso sobre a aprovação do plano. Aí coloca um plano com carência de 2 anos sem haircut. Daqui 2 anos, a empresa já saiu da recuperação judicial e não pagou nada, porque estava no período de carência, o plano foi aprovado, sem deságio, a consultoria recebeu o bônus dela, mas não é sustentável aquilo. Isso eu acho que acaba maculando as pessoas, acho que acaba queimando um pouco essa solução. Então, infelizmente, né, a gente vê um uso, né, desse instituto, né, não de forma correta, né? E você colocar na ponta do lápis em termos de desgaste financeiro e emocional, sai muito mais barato você evitar a recuperação judicial. Obviamente, mas tem que deixar bem claro, quando a gente faz o diagnóstico, a gente verifica, você tem que entrar em recuperação judicial, vamos entrar. Porque às vezes é a resistência do próprio empresário. Ele demora para tomar decisão, ele acaba vendendo ativos e não utiliza de forma correta esse ativo. Então,
Esse é um caso que a gente vê muito nisso, e quando chega lá para poder pedir recuperação judicial, ele já não tem tanto poder de manobra, e aí o sucesso, né, acaba sendo difícil de alcançar numa recuperação judicial. Um exemplo que me veio à cabeça, eu quase, né, adquiri uma empresa, ela tinha 100 milhões de dívida e 50 milhões de ativos. Né? Eu falei, poxa, ela vale menos 50, porque o caixa era zero, o EBITDA era zero, ela valeria menos 50, mas dava para comprar por R$1. O dono não aceitou a proposta. Depois de 6 meses, ele me ligou e falou, putz, tem uma super notícia para você. Agora eu peguei meus ativos, vendi, quitei metade da dívida, agora eu tenho 0 de ativos e 50 milhões de dívida. Eu falei, cara, agora vale menos 50 de verdade, porque agora não tem nenhuma possibilidade de você recuperar esse negócio. Se você tinha 50 milhões de ativos, com aqueles 50 milhões, você conseguiria vender, fazer o PI, né, preparar uma recuperação judicial e recuperar o negócio. Agora, com 0 de ativos, 0 de EBITDA e devendo 50 milhões, a empresa realmente não foi para frente e realmente a gente não fez o negócio. Né? É um exemplo bobo, mas que é corriqueiro, né? Às vezes o empresário é muito mal orientado, né? Justamente por causa disso, porque ele não enxerga, ele não tem conhecimento de instrumentos que ele pode utilizar, não pensa, às vezes, de forma estratégica numa situação de crise, né? E, de novo, a gente está aqui no mercado justamente para auxiliar empresas em crise, numa agenda negativa. O empresário, ele não está acostumado com essa agenda, então ele precisa de ajuda, senão ele pode acabar tomando decisões, como você mesmo colocou, e ele nem, depois que de repente, ele com certeza deve ter falado para vocês, tá bom? Putz, por que eu não pensei nisso? Putz, grilo, e agora? E agora você está numa situação bem difícil. Agora, e você me falou de um outro caso de agenda positiva, né? Como é que foi? Eu brinco assim, né? Grande parte do nosso portfólio são empresas que têm essa agenda negativa, né? Estresse financeiro, comercial, operacional e recuperação judicial, né? Então, a gente brinca assim que nós temos aqui um banco de lições aprendidas do que não fazer e também do que fazer também nessa crise. E 40% são empresas que estão bem, têm uma agenda positiva, quero preparar um M&A, quero preparar uma governança, quero preparar para IPO, eu quero crescer, eu tô com um negócio muito bom, estou com investidores aqui. Então, essa agenda positiva que eu digo, que a gente adota aqui, lições aprendidas do que fazer, né? E buscar investidores, ou seja, nesse caso que eu quero compartilhar, né, é uma empresa de setor de varejo, e apesar do varejo estar ruim, é um setor também, e eu aproveitar outro case que eu acho que eu consigo consolidar, é a empresa de plataformas digitais. Então, você tem empreendedores, sócios que entendem muito bem do mercado, do produto em si. A gente conseguiu fazer um pitch para poder captar recursos, para crescer. Então, a empresa já estava faturando em torno de 50 milhões ano, e a gente conseguiu, com esse investimento de 25 milhões, a gente conseguiu, em 1 ano e meio, dobrar praticamente o faturamento. E trazendo investidores que vão ajudar a prospectar o negócio também em si. Para lá na frente você ter uma opção de vender parte desse negócio ou crescer de forma orgânica e inorgânica também, né? Quando eu falo crescer de forma inorgânica, é você fazendo aquisições, tá? Ou fazendo algum joint venture, ou fazendo algumas parcerias que deem sinergia ao negócio. Nesse caso, de novo, uma governança muito bem estruturada, uma modelagem, o kit banco, ou seja, você tem uma contabilidade, um financeiro, um plano de negócio que para em pé, que dê credibilidade, que você mostre na técnica, que você tem o controle do seu custo, você tem um time comercial e que teu produto, né, ela tem a possibilidade e tem um nicho de mercado essencial ali, que vai dar num planejamento estratégico uma receita que é de 5 a 10 anos sem fazer muito investimento, ou seja, esse caso aqui é uma empresa que a gente conseguiu investindo pouco, nós conseguimos meio que inovar, renovar o produto e o serviço também. Então, são estratégias que a gente tem que montar a cada 6 meses, revisar, e isso é um grande atrativo para quem quer investir, ou investidores que a gente vê nos últimos 5 anos, até antes mesmo da pandemia, né? Pelo menos aqui no Brasil, né, a gente vê que está um pouquinho imaturo ainda se comparado aos Estados Unidos, Europa, Ásia. Mas a gente vê muito movimentos de family office, ou asset management, ou investidores montando clubes de investimento para poder investir. O pessoal do Venture Capital, né? Isso. E esse caso era uma startup? Ela nasceu com uma startup que bombou em 6 meses, então foi fantástico. Eles nos chamaram em 3 meses de funcionamento, a gente se apaixonou pelo negócio, então aquela coisa também que você também...
você fazer parte de uma empresa, de um negócio que está crescendo e você vê ela alcançando uma maturidade e oportunidade, eu acho que todo mundo ganha com isso e você aprende muito com isso, né? Às vezes você participar de startups, né? A aceleração de tomada de decisão e de ações, né? Mesmo que demande recursos, né? Isso tem parte do recurso, né? É muito fácil, né? Com dinheiro, qualquer um administra, qualquer um bomba, né? Mas você tem que ter um plano de uso muito bem. Senão a gente pode cair em o que a gente viu na crise até desse ano, no ano passado, que startups que fizeram sucesso, que captaram bastante dinheiro, tiveram grandes demissões porque não souberam também fazer a gestão, né? Às vezes o empreendedor, ele é o nome diz, né? É um bom empreendedor, um bom vendedor de ideia, mas às vezes não é um bom gestor de recursos, né, humanos e financeiros para poder dar perenidade para o negócio dele. E nesse caso vocês foram contratados para qual escopo? Inicialmente como um board advisor, ali um financial advisor, e é lógico, a empresa aumentando o resultado, melhorando os resultados, a gente foi aumentando o escopo para atuar na parte financeira, já com recurso mais dedicado, e principalmente, que eu não gosto muito de frisar, a parte comercial. Para mim é essencial você sempre em qualquer trabalho de gestão de crise para crescimento, ou turnaround, inovação, você ter um escopo muito forte em planejamento comercial, estratégia comercial, para olhar o teu produto, o teu serviço. E nesse caso, né, a empresa está faturando, chegou a faturar 50 milhões, está faturando 50 milhões por ano. 50 milhões. E são plataformas digitais? Isso. E eu acho que a gente participou até de uma feira há 2 semanas atrás, né? A plataforma digital não é e-commerce, eu estou falando justamente uma plataforma onde é hub de negócios e justamente integrando, né, tanto a parte operacional para você entregar o serviço e integrando também um cadastro para ser mais claro, né? Às vezes você abre fintechs ou startups, né, ou que vende, né, o que os grandes investidores querem chegar como assim fazer um valuation, né, de lá com papel de padaria lá, você vê a quantidade de usuários que estão entrando na sua plataforma. Então, da mesma forma que a gente focou muito nisso. Qual a quantidade de empresas que estão se cadastrando, que estão usufruindo dessa plataforma, né? E agregando tanto na prestação de serviço quanto também dessa startup, né? Não é mais startup agora, né? Como é que ela está integrando a plataforma de serviço de prestação de gestão financeira e operacional. É uma plataforma que faz a gestão de pequenos produtos e serviços. É interessante. Escala bastante. Então, e é interessante o seguinte, né? A gente está falando muito de virada de mesa e transformação estratégica e de negócios. Muitas vezes, e a gente está vendo muito corporate venture, né? São empresas maiores, mais maduras, que estão comprando startups ou montando startups dentro delas para se desromper, né? Para se auto canibalizar, né? Porque é aquilo, se a empresa, mesmo estando líder de mercado, ou sendo líder de mercado, né? Líder de mercado, ela não se reinventa, ela provavelmente vai ser substituída por alguém. Seja o produto dela vai ficar obsoleto, naquela curva daquela matriz BCG, né? Ficar obsoleto, ou a tecnologia não é mais tão utilizada e eu vejo, mais uma vez, né, falando um pouco do empresariado brasileiro, eu vejo não é resistência, mas uma falta de cultura de inovação. Então a pessoa está acostumada a fazer aquele produto, está acostumada naquela linha de torre de refrigeração, ou ela faz freezer, ela faz o que quer que seja, sempre fez aquilo, veio do pai, ou ele criou aquele negócio, mas não está pensando no que está o cercando, não está observando a mudança de hábito do consumidor, mudança tecnológica, e quando observa já está caro, ou já não sabe mais, já passou, o bonde já passou, ele já ficou para trás. Então, por exemplo, né, quem deixou para fazer restaurante, voltando para a crise do Covid, mas os restaurantes que deixaram para fazer o delivery no meio da pandemia não estavam tão preparados, não tinham um público consumidor tão grande quanto os que já faziam antes. Né? Assim, as vendas digitais e todos esses mercados que estão mudando. Né? Então, eu vejo que o corporate venture e o investimento em startups por grandes empresas, ele é fundamental para a manutenção da competitividade dessas empresas. Eu quero contribuir nisso comentando uma experiência profissional minha, né? Eu saí da Embraer para trabalhar na Júlio Simões e lá é uma empresa familiar, né? Tocada pelo filho, e eu consegui ter a oportunidade de participar do processo de IPO da Júlio Simões.
E aí eu vou fazer uma analogia com empresas familiares, né? Como você mesmo colocou, às vezes primeira, segunda geração, às vezes o filho está tocando, o filho está tocando, né? E às vezes dá continuidade apenas, dá continuidade com o mesmo mindset, com o mesmo modo de trabalho. O que eu enxergo, que eu falo muito para esses segunda, terceira geração? Se você for pegar esse negócio do zero, eu tenho certeza que hoje você, de repente, não teria o mesmo resultado que seu pai teve. Porque os momentos eram diferentes, o governança exigida é diferente. Agora, para essa situação que nós temos controle, tanto do governo, do fiscal, a parte de contabilidade, a necessidade de você ter robustez na tua gestão, demanda muito mais competência técnica. Então, eu digo assim, você crescer um negócio na segunda geração, você já tem um patamar, ou seja, você, por obrigação mínima ali, você tem que crescer 2, 3 vezes mais. E às vezes a resistência é justamente nisso, de pedir ajuda e para poder romper esse paradigma e para inovar. E aí eu coloco justamente nesse sentido que, ou seja, como você já tem uma coisa já madura ou que você consegue enxergar a evolução, você usa o próprio recurso para poder crescer mais rápido. E aí você colocou um exemplo fantástico que a gente vê em muitas empresas e a gente assessora isso. Grandes corporações, né, montando um hub de inovação dentro da empresa, porque já tem um recurso entrando, é muito mais fácil você dar celeridade no crescimento, botando dinheiro, inclusive, numa startup onde você controla 100% do ambiente e o que você quer inovar, para quê? Para dar sinergia. Essas startups dentro dessas corporações ou são para poder você verticalizar ou buscar inovações no teu produto ou serviço atual, ou também você adentrar num outro setor. Às vezes é um setor automobilístico que eu vou entrar no setor financeiro. A gente viu isso no varejo. Grandes magazines, Magazine Luiza, Americanas, ou seja, montando um outro braço financeiro que é oferecer cartões, crédito, carnês, para poder ter essa energia do negócio. Não, e é aquela máxima de diversificação de receita e não colocar os ovos na mesma cesta. Você pega uma empresa dessas, por exemplo, pegar o caso da Atento, que foi onde eu fui Head Global de M&A. A gente comprava empresas que aumentavam nossa receita, ou talvez não aumentavam nem a receita, elas aumentavam a margem, porque elas reduziam a receita, mas um robô fazia o trabalho de 500 operadores de contact center. E muitas vezes reduzia custo, né? Então, atuar tanto no aumento da receita quanto na redução de custo para melhorar a rentabilidade da empresa e a competitividade. Eu vivi isso bastante. A gente assessorou, eu acho que durante os meus últimos anos aqui, eu assessorei umas 25, 30 startups em diversos momentos, tá? Startups que... E aí a visão, eu acho que do turnaround para a startup, ela é muito interessante, porque não é... Porque, assim, é constrição de caixa, um na subida e o outro na descida. Exatamente. Mas os dois passando por dificuldade de caixa. Então, eu não tenho caixa para fazer a folha porque eu não captei dinheiro, mas eu estou crescendo muito, ou eu tenho dificuldade porque eu estou decrescendo tanto que eu tenho que reduzir para um patamar sustentável e voltar a crescer. Esse é o ponto que você colocou, né? Antes de comentar até desse ponto da falta de recursos, do turnaround, né? Você trabalhar com austeridade é um ponto crucial para você atuar ou gerir qualquer negócio, né? E quando você está no startup com pouco dinheiro, é aí que você tem que ter justamente esse mindset muito forte nesse sentido, tá? E como eu fui muito de operações, né? Tem um lado também de você, às vezes, um dos motivos você implementar ou ver muito movimento de startups dentro das corporações é o make or buy, né? Ou você faz em casa ou você terceiriza. E se você fazendo em casa, você tem mais margem nesse sentido. O outro mindset também, né, quando a gente olha grandes grupos, né, englobando, né, acumulando, fazendo aquisições, é o dinheiro girar dentro da própria corporação, da própria hold, né? Então, ou seja, quando você verticaliza mais ou traz inovações para dentro, você está gerando mais dinheiro dentro da corporação e, consequentemente, trazendo mais margem também. Então, eu queria colocar esses dois pontos de vista porque faz todo sentido justamente que engloba, né, fecha, eu acho que um pouquinho até desse tema aqui, que você tem que ter austeridade com pouco dinheiro, né? Você vê quem é quem, né? Com muito dinheiro é fácil, né? E aí, nesse é um ponto muito de atenção. Às vezes, startups conseguem fazer captações, né, super relevantes, né? E aí, o plano de uso, né, às vezes, não é bem construído, não é bem estruturado, seja no curto, médio e longo prazo. Perfeito. Frank, muito obrigado pela sua presença aqui no Virando a Mesa. É um prazer tê-lo conosco. Foi um prazer, né, esse bate-papo. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês.
nos acompanhem nas mídias sociais. Eu sou Estevão Secato e acaba mais um episódio do Virando a Mesa. Frank, muito obrigado. Estevão, muito obrigado pelo convite aqui, estou à disposição e obrigado de novo, reforçar aqui, eu adorei essa tua iniciativa e fantástico esse bate-papo que a gente teve aqui, espero que todo mundo que tenha ouvido aqui, vai assistir, goste do nosso bate-papo que tivemos aqui. Tá bom, muito obrigado, pessoal, até a próxima.